Fala pessoal, uma ótima noite para vocês aqui, uma boa sexta-feira à noite para vocês. Vamos fechar a nossa semana das lives aqui na Twitch com é, uma das equipes que é uma grande interrogação dessa temporada 2021. Tem aí o segundo ano do seu quarterback, teve um draft muito interessante, a gente vai discutir muito. Estou falando de Cincinnati Bengals, né, equipe da AFC Norte. E os recados iniciais, como vocês sempre sabem, se vocês estão aqui pela primeira vez, peço para vocês seguirem aqui o canal. Se vocês tiverem qualquer dúvida ou qualquer sugestão, vocês podem ir mandando no chat durante toda a nossa transmissão. E lembrando que o nosso canal aqui tem apoio da Fanática Sport Nation. Então você entrando no site da Fanática, você pode usar o cupom ORNELAS para ter 10% de desconto em toda a loja. Já dando boa noite aqui pro Eu Sou Gamer, aqui que está no chat com a gente hoje. E hoje quem tá comigo é o Conrad Aleixo, que é o ADM da página RudeIBR, que é uma página focada na equipe do Cincinnati Bengals. Já vou colocar ele aqui na live. Conrad, boa noite, seja bem-vindo aqui à nossa live. Eu acho que eu não tô te escutando, Conrad, não tô conseguindo te escutar. Agora Agora tá sim, indo? agora tá indo. Boa noite aí para todo mundo. Vamos aí falar desse draft que causou tanto rebuliço nas redes sociais. Vamos. É bom. Bom que a gente já vai tocar na ferida logo nas primeiras duas escolhas, na minha opinião. Mas antes do draft, Conrad, o que você via na equipe como necessidades que os Bengals tinham que atacar na off-season ou atacar no draft? O pessoal fala da OL, do Bengals, né? Mas a maior prioridade não era tackle, era linha ofensiva do interior ali, Uhum, principalmente guard. Então, para mim, eu já estava meio assim do Bengals pegar um tackle, então para mim foi meio óbvia a escolha, né? uhum, Mas as principais prioridades era a linha ofensiva ali do interior, wide receiver e edge, né? exatamente. Principalmente. Bom, eu faço sempre uma listinha aqui de necessidades, né? Eu tinha como necessidade também linebacker, né? Eu acho que a linebacker, linha ofensiva pra mim, num geral, eu acho que dava pra você reforçar. Pra quem me acompanha sabe que eu não tenho tanta fé na atual linha ofensiva da equipe dos Bengals, né? Mas pra gente começar, a primeira escolha não foi surpresa, acho que pra ninguém, né? A equipe foi com a escolha de primeira rodada, escolha geral número 5 e foi com o Jamar Chase de LSU. O jogador em si, né, Conrad, não, eu não tenho nada pra criticar o jogador. Gosto muito dele, acho que ele já chega muito pronto pra NFL, vai chegar num elenco com o quarterback que, de certa forma, fez a carreira dele, né, vamos dizer assim, fez ele ser o cara que tá nos holofotes. Mas eu sou do time que ali eu teria atacado linha ofensiva. Porque você é um grande defensor do Jamar Chase na 5. Por que pra você fez mais sentido realmente atacar o Chase na 5 e não um jogador de OL? Para falar disso, eu acho que a gente tem que falar um pouquinho da temporada 2020, né? Porque a maior fonte de pressão no Joe Burrow foi pelo meio da linha, né? Uhum. Por mais que todo mundo pense em proteção, pense nos tackles, a maior fonte de pressão assim foi no meio da linha. O Michael Jordan, que é o left guard, sozinho, ele foi responsável por 50% das pressões que o Burrow sofreu. Sim. Então, a maior necessidade mesmo era um guard. Então, acabava que guard você não vai pegar tão alto assim no draft, né? Aham. Então, pelo valor do que você precisava e do que era possível conseguir, eu achava melhor pegar um wide receiver e um guard no segundo round, né? Entendi. Certo. Eu acho que quando a gente fala de Penei Sewell na 5, pra mim era um tipo de talento que ele era. Sabe, não dava pra passar. É um jogador diferente. Também acho que o Jamar Chase vai chegar e vai produzir muito, ainda mais se a linha ofensiva tiver os cliques que precisa ter, né? Mas o Penei Sewell pra mim era um cara muito, muito bom pra você passar. Eu preferia atacar o Penei Sewell ali no começo e depois trazer um wide receiver, mas eu consigo entender a galera que fala de Jamar Chase, porque mais uma vez, o jogador em si, ele é muito bom. Ele é completo, tem sua velocidade, pré-recepção, pós-recepção, a velocidade não é
perfeita, mas é boa. É um cara com boas mãos, controle do corpo fenomenal. E eu acho que até pra você que já tava vendo mais de perto, né? Porque já tava sentindo que era o Chase, tem alguma coisinha no jogo dele que talvez não te agrada? O que eu talvez não me agrade muito é que ele usa muito as mãos no fundo do campo. Uhum. Então pode acabar gerando algum pass interference ali, que na NFL o pessoal pega um pouco mais no pé nisso do que no college, né? Ah, com certeza, né? Não, mas foi como eu falava, né? Existia muita discussão de quem era o receiver 2 dessa classe, se era o Smith ou o Waddle, porque o um tava muito claro, né? Muito, muito claro. É, aí na segunda rodada, veio uma escolha que o nome não me desagrada em si, mas o que você quer fazer com esse nome me desagrada. Acho que você vai entender o que eu quero dizer. A equipe selecionou na escolha número 46. A equipe trocou a escolha de segunda rodada. Desceu com Denver, né? Se eu não tô enganado. Denver subiu pra. Foi com o Patriots. Foi com o Panthers? Desculpa. Com o Patriots. Patriots, verdade, isso, pelo Barmore. A equipe Isso. trocou com o Patriots, desceu para o número 46 e atacou Jackson Carman, offensive tackle de Clemson, que, para quem sabe, mais uma vez, eu sou um cara que gosta muito de olhar a linha ofensiva, sou um cara que dá uma atenção muito especial. E o Clemson é um bom jogador, sim. É um cara que teve uma carreira muito boa em Clemson, foi fundamental para aquela linha ofensiva ser uma das melhores do college football. Não tem a mobilidade ideal para ser um tackle na NFL, então a transição de guard para mim era uma coisa um pouco esperada, mas pela altura que ele saiu, e se o objetivo era atacar guard, eu acho que eu teria ido com outro nome. O que você achou dessa escolha? Eu também gosto de avaliar o L, eu também fiz minhas avaliações aí pro draft, e Uhum, o Karma estava bem baixo como tackle, né? Ele tem bastante problema com velocidade, com quem ataca muito o lado do campo, sim. então, tipo, para tackle ele estava bem baixo. Aí na hora que saiu a pique, eu vi lá que o Bengals pegou um tackle, eu falei, nossa, não. Era para pegar, porque na minha cabeça era pegar o wide receiver e pegar o guard. Uhum, Então, para mim também eu iria de outros nomes na posição que estava, certo. mas depois ainda saiu que o Bengals queria pegar ele antes de dar o trade down. Aí eu falei, putz, aí já é É. demais, né? É reach demais. E o meu problema é que se a gente olha pra board, né? Offensive tackles tinham caras melhores que ele, a gente ainda tinha o Samuel Cosme, a gente ainda tinha o Dylan Ruiz. Guards, a gente ainda tinha centers ou guards, né? A gente tinha Josh Myers, Creed Humphrey, deixa eu ver algum outro que saiu depois aqui também. Why Davis de Ohio State também, que era um cara que me agradava mais. E porque eu Eu penso tava de olho no White Davis, inclusive. porque eu penso dessa forma. Se o seu planejamento é você quer um guard tão alto assim no draft, cara, vai com alguém da função. Não que o Karma não tenha potencial pra fazer essa transição, mas eu não vi a necessidade de você apostar tão alto num cara desse, se você já na sua cabeça você já espera que ele não vai jogar como tackle, porque você não tem vídeo dele jogando como guard. E isso na minha opinião, acaba impactando, né? Eu acho que o que pesou nessa escolha é que eu acho que esse draft o Bengals priorizou muito os jogadores que iriam querer estar no time, Sim, sabe? Que iriam querer chegar e jogar e suar a camisa pelo time. certo. E o Karma, ele é de Cincinnati. Ele torceu pelo Aham. Bengals a vida inteira. Foi Esse. engraçado até quando saiu a escolha dele, tipo, a família dele lá comemorando que ele foi draftado. Aí ele desliga o telefone e fala, é o Bengals. Aí, tipo, a casa dele explode, assim. Então, É, o Bengals o. pensou bastante nisso e também ele treinou com o Willie Anderson, que é tipo uma lenda no Bengals de Sim, OL. E ele atestou que ia dar para jogar de guarda. Então o Bengals acho que confiou nessa avaliação sim. e talvez não tenha os outros jogadores tão altos assim na É, board deles. o Samuel TSV mandou a ideia de pegar Chase e deixar o L pra depois, pra mim foi boa, a execução que deixou a desejar. É isso que a gente tá falando, né? Até porque ainda tinham, pro interior da linha ofensiva, você ainda tinha muitos jogadores, tanto pra center como pra guard, que você poderia ter escolhido ali. Ou, na minha opinião, o Karma era um jogador que ia estar depois, então você poderia talvez ter que fazer um outro trade down, descer um pouco mais, acumular um pouco mais de escolha. É,
Na terceira rodada, aí já veio um nome que me agrada em tudo, a altura que ele saiu, o jogador, o encaixe, que foi o Joseph Ossai, defensive end, edge rusher, como vocês quiserem falar, do Texas, porque eu acho que tudo no jogo dele pode melhorar. Mas se tem um cara que tem atleticismo e potencial para ser um jogador melhor nessa classe, era o Joseph Ossai. Para mim foi a melhor escolha do draft do Bengals. Tipo, é um jogador que você vê que ele tá em franca ascensão, assim, então, tipo, tá melhorando cada ano no college, então tem bastante potencial para melhorar também na NFL. Sim. E ali no terceiro round, para mim, foi um estilo gigantesco, assim. Eu gostei da escolha porque ele era um cara que, por conta do atleticismo dele, muita gente via ele saindo no final da primeira, segunda rodada, no topo, e eu não tinha tanto gosto por ele saindo tão cedo, até porque eu falei, primeira e segunda rodada eu projeto caras que vão ser titulares no meu time ou que já vão estar bem encaminhados durante a primeira temporada. E o Osai não era esse cara. Para mim ele era um cara que fisicamente, atleticamente ele estava bem preparado, só que tudo no jogo dele pode ser lapidado. O pass rush dele pode ser melhor, a forma como ele se movimenta pode ser melhor, as mãos dele ele pode melhorar. Então ele saindo na terceira rodada, sem ser um cara que você espera que vai ter uma carga muito grande de snaps logo de cara, eu gosto muito mais da escolha. É, E o Bengals chegou no draft com três jogadores no elenco de edge, sim. sendo que só dois que iam conseguir produzir alguma coisa. E o Sam Hubbard, a gente sabe que tipo, ele é um bom jogador, mas ele é mais para jogo corrido, né, ali no edge. Ele não consegue muito apressar o passe, então para mim foi uma escolha Sim. perfeita, assim, que o time precisava. E falando em contenção de jogo terrestre, a escolha seguinte também foi interessada para a linha defensiva. Uma outra escolha que me agrada bastante, que foi o Cameron Sample, defensive end de Tulane, que foi escolhido como jogador defensivo do Senior Bowl. Isso, inclusive, foi o que aumentou o draft stock dele. Foi, inclusive, o que eu perguntei para ele. Perguntei para ele o quanto ele tinha achado que o Senior Bowl tinha impactado no valor dele dentro do draft. Ele falou assim, ó, muita gente questionava se eu conseguiria produzir contra times maiores, né? Porque Tulane joga fora da Power 5, então o calendário dele não é dos mais fortes. E ele falou, cheguei, produzi e acho que isso melhorou muito o meu valor. E eu acho que na quarta rodada ficou bem honesta, porque assim como você falou do Hubbard. O Sample é um cara que vai te entregar muito no jogo terrestre logo de cara. Ele já tem muitas ferramentas e tamanho para te entregar no jogo terrestre. E é um cara que ele tem um esforço muito grande. É o que a gente fala, é o cara que é esforçado. Eu coloquei aqui como uma das características que eu gosto dele. E é um jogador muito inteligente. Então ele é um cara que, para sua rotação, ele pode ser muito bom. Então, principalmente na divisão do Bengals, né? Tem ali o Ravens com o Lamar Jackson e o jogo corrido dele, tem o Browns também que corre muito bem com a bola. Então, o time precisava realmente apostar em conseguir parar jogo corrido para conseguir ter alguma chance nessa divisão. E mais uma vez, né? Um bom cara para você trazer, para você desenvolver dentro do seu elenco. Eu acho que ele tem potencial para ser um pass rusher melhor do que ele é, mas para o jogo terrestre é um cara que de repente no começo da temporada você já consegue aproveitar. Eu consigo ver ele jogando no lugar do Trey Henderson em snap de corrida, porque o Henderson veio, mas é Para apressar o passe, né? pressar o passe, né? Ele não é muito bom em jogo corrido. Sim. Na sequência, ainda na quarta rodada, aí veio uma escolha que eu particularmente. Eu teria gostado da escolha se os Bengals jogassem em 3-4, que não, defensivamente, que não é o caso. O Bengals joga numa base 4-3, o Conrad pode até me corrigir se eu estiver errado, mas se eu não estou enganado, é uma base 4-3, com dois defensive tackles. E a equipe escolheu o Tyler Shelvin, nose tackle, não é nem defensive tackle, nose tackle de LSU. E o Shelvin, eu lembro que, pra galera que tá aqui hoje, durante o dia 2 e o dia 3 do draft, a gente analisou os jogadores que foram sendo escolhidos. E o Shelvin, gente, não tem segredo no jogo dele. É aquele nose tackle grande, muito grande para ocupar espaço. E que, eventualmente, pelo tamanho dele, ele vai conseguir gerar uma pressão no quarterback. Mas a função dele é para o jogo terrestre. Só que eu, particularmente, acho que ele é muito limitado no jogo dele para jogar na 4-3. E aí eu queria saber a sua opinião.
O Bengals jogando na base de 4-2 níquel mesmo. Tipo, acho que foi o time que menos usou linebacker ano passado, Aham. até porque não tinha direito, né? Mas o Shelby é aquele jogador que você vê a tape dele, tipo, toma bloqueio triplo e não consegue mexer ele, né? Aquele cara Porque ele é grande que muito vai fechar, pesado. Ele é muito vai, pesado. ele vai fechar dois gaps ali sozinho, né? Uhum. E eu acho que o Bengals draftou ele porque, tipo, tipo, depois saiu que o Patriots estava de olho nele, que iam pegar ele ali agora também, né? Uhum. Nesse round. Então ficaram com medo e pegaram. E eu acho que também porque a gente tem o DJ Reader, né? Que é um cara que era bem parecido com ele quando saiu do college. Então acho que pode ser um bom professor para ele aprender a mexer, conseguir um pouquinho mais de pressão, né? Eu imagino que ele seja um cara que você, assim como o Sample, que vai ter as primeiras repetições ali sendo um cara pro jogo terrestre mesmo, porque pro jogo era o que eu falo, eventualmente ele vai conseguir ganhar pela força e pelo tamanho dele, porque ele tem um primeiro passo bom até pra um cara tão grande, mas ele só tem o Bull Rush, ele não é um cara que tem ali muitas ferramentas, como o próprio Sample que a gente falou, pra sair da marcação. Se o bull rush dele não encaixa, ele não consegue progredir na jogada. E isso pra NFL é um problema muito grande. É, E é um cara também que você não vai precisar colocar em campo tão cedo assim, porque se eu der ele não machucar aqui no ano passado, a gente tem o Ogunjobi, tem o DJ Reader, tem o McDaniels. tem o Khalil Então McKenzie, né? ali pelo meio tá bem tranquilo assim, e se dá para ir com calma com ele e fazer ele aprender um pouco mais antes de Uhum. entrar em campo. Aí na sequência veio um nome que eu gosto, mais uma vez, linha ofensiva é um nome que eu fico de olho. Foi uma escolha compensatória de quarta rodada para a equipe dos Bengals, que foi o Deontay Smith, offensive line de East Carolina, que assim, o cara acabou caindo por conta do histórico de lesões dele que ele teve. É uma coisa, além de ele jogar em East Carolina, que é mais uma vez fora da Power 5, então a competição acaba derrubando um pouco o valor desses caras. Ele tem um histórico de lesões que preocupa alguns times da NFL, por isso que ele caiu, porque é um jogador que num plano geral, para mim ele é bom mas assim como o Carman, é um cara que eu vejo jogando como guard na NFL. Eu acho que ele não tem a velocidade ideal para ser um tackle, a menos que ele consiga perder um pouco de peso ou melhorar um pouco mais essa mobilidade dele, principalmente na primeira passada, que não é a ideal. Essa escolha aí é a compensatória que veio da troca do Patriots, né? Assim como o Shelby. E eu acho que o Bengals pegou ele tentando pensar em, tipo, se der certo é uma boa escolha, se não der também já tá no quarto round, se ele continuar lesionando e tudo mais. Mas é um jogador que tem um teto bastante alto se conseguir trabalhar e ficar saudável. Aham. Então, acho que foi uma aposta boa também. É, O draft do Bengals tem muito disso esse ano, né? sim, Foi tem. bastante aposta, né? Tem Não tem bastante uma. aposta. Uma coisa que eu gosto, as próximas duas escolhas eu gosto. Na quinta rodada, a gente teve um jogador de special teams ainda. A gente teve o Evan McPherson, kicker da Flórida. E aí o pessoal pode falar, mano, kicker, vocês estão loucos, não sei o que, né? O Evan McPherson era o melhor kicker dessa classe, por muita gente. Eu, assim, não vou falar que ele tava no meu radar, que eu tava vendo muita coisa do McPherson. Mas depois que ele saiu, que eu fui um pouco mais atrás, eu vi que ele era realmente o melhor kicker dessa classe para muita gente. Ele errou um extra point em toda a carreira dele universitária, teve 85% de aproveitamento nos field goals dele. E pro college, isso é muito grande, né, Conrad? A projeção dele já era sair ali no quinto round mesmo. Sim. E para o college também, eu acho que ele quebrou o recorde de field goals acertados acima de 50 jardas de Flórida. Então, ter um kicker no college que consegue chutar 50 jardas, a gente sabe que é bem difícil. E para o Bengals estava bem necessitado. Mesmo quando tinha o Bullock, que era meio que estável ali, o time já ia para a quarta descida porque já não tinha confiança que o field goal ia entrar, sabe? E o único kicker que hoje já tava, eu não lembro agora se ele já tava ou se ele assinou agora, é o Seibert, né, que também não é um... Ele assinou quando o Bullock saiu. Tipo, Então, ele estava no time, aí ele tomou o lugar do Bullock, mas mesmo assim mas também também. não é um kicker que você enche tantos olhos, né? Como, por exemplo, o nosso grande Adam Vinatieri, que aposentou essa semana.
Agora na sexta rodada. Só uma coisa, Desculpa, pode falar. o Bengals quase quebrou o recorde de quarta descida, né, de tentativa, porque chegava no campo de ataque e não sabia se um field goal de 30 jardas ia entrar, era melhor tentar a quarta descida. Bom, na escolha de sexta rodada, aí veio um nome que eu gosto muito, muito, muito e torço para que ele fique saudável, que é o Trey Hill, center da Georgia. Era um cara que, se ele não tivesse as cirurgias que ele teve, ele operou os dois meniscos no final de 2020. O histórico de lesões dele não é o ideal, mas, cara, como eu gosto do Trey Hill. É um cara que pode jogar de center, pode jogar de guard também na NFL. É um cenário até talvez para ele pegar a velocidade do jogo. Mas, por exemplo, eu gosto mais dele. Se ele ficar saudável, eu gosto mais dele do que do Trey Hopkins, que hoje é o center dos Bengals. Claro que a transição pro profissional, muita coisa muda, né? Mas eu gosto muito do Trey Hill. Eu não vejo ele atrás de Billy Price, por exemplo. E é um cara que não tem nada no jogo dele que te preocupa muito. Só a mobilidade dele que não é a ideal, mas que é uma coisa que vem infelizmente, por conta das lesões que o cara teve. Quando começou o processo do draft antes da temporada 2020, ele estava sendo cotado para sair ele primeiro, segundo round. Aí veio a lesão nos dois joelhos, né? Aí acaba com o draft stock de qualquer um, né? Mas principalmente na linha ofensiva. É. E eu consigo ver ele começando ali já de reserva imediato, já no lugar do Billy Price, que ninguém merece Billy Price. Mas eu acho que o Trey Hopkins, eu acho que ainda ele não vai conseguir tomar o lugar, mas com o tempo aprendendo, talvez, e ficando saudável, né? Sim. Ele E, consiga tomar o lugar, principalmente porque o Trey Hopkins também tem um histórico de lesão também um pouquinho mais acentuado, né? Então, e eu gosto dessa escolha porque ele é um cara que você pode usar ele. É o que a gente fala, é o depth, entendeu? Ele pode ser seu reserva imediato para center, pode ser seu reserva imediato para guard. Ele não tá preso a uma função. E isso acho que é o que eu mais sim. gosto do valor dessa pick. Na sexta rodada ainda, Trey Hill, que como você falou, se não fossem as lesões, era um cara de dia um, começo de dia 2. E é um cara que eu gosto muito, muito mesmo. Ainda na sexta rodada, aí veio a escolha número 202, veio um cara que me intriga bastante. Eu tenho um pé atrás com ele, mas é o tipo de jogador que pode estourar na NFL sem ter tido muito destaque no college, que é o Chris Evans. Não é o Capitão América, infelizmente. É o running back de Michigan. E assim, o Evans ele estava tendo temporadas boas em Michigan. Aí em 2019 ele ficou suspenso por problemas acadêmicos. E isso foi uma coisa que chamou muita atenção. Quando ele voltou em 2020, ele já voltou sem tanto espaço. O Harbaugh, pelo visto, não estava gostando muito do cara, talvez, ou a comissão não estava abraçando muito o Chris Evans. Ele foi para o Senior Bowl, foi convidado para o Senior Bowl, foi um dos jogadores que mais se destacou no Senior Bowl nos treinamentos da semana, mas não jogou. Ele não teve nenhum snap no Senior Bowl. E quando eu falei com ele falou sobre como o Senior Bowl ajudou um pouco o draft stock dele. Ele mesmo falou, eu sei que eu nem merecia estar no Senior Bowl porque eu não joguei bem em 2020 para isso, mas ele é um cara que ele tem muito potencial e muitas ferramentas para ser um grande running back, ser possivelmente já o running back 2 dos Bengals esse ano. Mas é uma escolha que me deixa com uma pulga atrás da orelha, porque sabe quando você sente que tem alguma coisa errada com esse cara, Conrad? Sim. A curiosidade é que é o único jogador draftado pelo Zach Taylor que teve problema extracampo no Bengals. Aham. Então, tipo, depois que o Bernard saiu agora esse ano, o Bengals tem, acho que quatro ou cinco running backs ali que tem condição de lutar pela, pela segunda vaga ali atrás do Mixon. Então vai ser bem interessante o training camp e ver o quanto que ele consegue, inclusive, se manter no elenco, né? É, Não eu, ir pro practice squad. Sim, eu acho. Se eu não estou enganado, hoje o corpo de running backs é Mixon, o Pirine, o Trevon Williams e o Chris Evans agora, né? Eu acho que o Mixon tá bem seguro ali como o primeiro running back desse time, mas eu acho que ele tem totais condições para dividir muito snap com o Pirine para ser esse running back 2. E é aquilo, se essa parte do extra-campo dele passou, e às vezes o pessoal de Michigan que realmente teve algum problema com ele, eu vejo como um potencial bom jogador aí
para a equipe. Mais uma vez, olhando pela altura que ele saiu. E para fechar, aí veio um cara que eu tinha visto um pouco do tape dele. É um cara que eu gosto porque ele é muito, muito esforçado, mas é um cara bem limitado para NFL, né, Conrad? Que é o White Herbert. Você já tinha visto alguma coisa dele antes do draft, depois? Gostou de alguma coisa? Eu tinha visto alguma coisa, sim, mas foi, tipo, bem pouco. Mas o que eu tinha visto é que, tipo, é aquele cara que falta inteligência, sabe? É, tipo, todo snap dele, ele vai atrás do QB. Aí a corrida, ele nem viu que era corrida. Então, tipo, é um cara que falta um pouquinho mais de saber o que tá acontecendo no jogo, né? Tipo, é aquele cara, é ótimo atleta, mas não sabe nada de futebol americano, sabe? Então, se conseguirem ensinar ele um pouco e conseguir passar um pouco dessa inteligência, tem bastante potencial para contribuir aí na rotação. O que eu gosto dele, ele tem muito pra ser um bom jogador de special team. A fisicalidade, ele é outside linebacker, né? A fisicalidade tá ali. Ele não é o cara mais rápido do mundo, mas ele é, mais uma vez, é um cara muito esforçado. Ele não desiste de jogada. Até como o próprio Conrad falou, quando ele erra na leitura, ele corre atrás pra tentar compensar. E isso é muito bom, pensando em special teams. Mas ele não tem o tamanho também ideal, né, para linebacker de NFL, né, que a gente sempre acaba falando um pouco desse tipo de situação. Não é o maior jogador, assim, não é um jogador muito grande também, até porque ele jogava como outside linebacker, mas jogava muito dentro da caixa, não era aquele outside linebacker que marcava muito passe. E é como, assim como você tinha falado de escolha mais cedo, é o jogador que você escolhe porque alguém gosta e torce pra que ele dê em alguma coisa, né? É, é aquele negócio, né? Dia 3 você pega atleta para ver se algum dá certo, né? Não vai ter muito mais talento. E dia 3 é aposta, né? Não tem muito o que pensar em atleta sabendo jogar futebol americano, né? É. E, bom, essas foram as escolhas do draft, né? Depois, a equipe atacou alguns nomes na Undrafted Free Agents. Trouxe, eu vou até falar aqui os nomes. A equipe trouxe o Anthony Phillips, cornerback de Ball State. Colin Hill, quarterback de South Carolina. Darius Hodge, defensive end de Marshall. Drew Chrisman, punter de Ohio State. Poca Williams, running back do Kansas. Pro Wells, tight end de TCU. E Riley Less, wide receiver de Northwestern. Só agradecer a galera do The Information que fez um raidzinho aqui pra gente. Eles estavam gravando a, o Podcast. infocast deles, né, hoje. Só agradecer o pessoal, raidizada braba do Cutter, que o Cutter mandou, Pedro Bergolin, a galera que chegou com peso aí. E já agradecer o pessoal que tá começando a seguir o canal, Gank do Cenoura. É isso, galera. Conrad, dessas escolhas que a equipe fez, teve alguma que te chamou a atenção, que você gostou? Ah, dos undrafts, eu acho que só o Puka Williams que me chamou um pouquinho a atenção e tem um potencial aí para continuar no elenco na hora do corte dos 53 mesmo. Aham. E o resto eu acho que é mais para ver training camp e acabar indo pro practice squad e por aí vai. Um cara que eu gosto dessa lista é o Antonio Phillips, o cornerback de Boy State. Ele foi o único jogador de Boy State que participou dos Pro Days, porque eu consegui falar com ele também. E era um cara que, quando você olha para o jogo dele, você vê que ele pode ser usado de diversas pequenas formas na secundária, não só como corner, acho que ele não só como outside corner, pode jogar como slot corner também. Tem velocidade para isso. Não tem assim como a gente estava falando do Herbert, não é o cara com o tamanho ideal para jogar na NFL, né? Mas eu acho que é um bom cara pra gente ficar de olho, que de repente pode ser uma boa aposta. Enquanto esse pessoal do chat tá aqui mandando o Shallow White, o The Information me mandou aqui, sou português, bom trabalho, valeu. O Bregs vai ter que trocar a jersey do travesseiro por uma do Ken Newton. Pô, galera, eu só agradeço o pessoal do The Information que fez o raidzinho. E, Conrad, falando, até a gente passou bem rápido pelas escolhas. Quais são suas, assim, sem clubismo de lado, qual que é a sua expectativa para a temporada do Bengals?
Cara, por mais que o pessoal fale que o Burrow não vai ter tempo para bloquear, né? Não vai ter tempo para lançar, né? Que não vai ter ninguém bloqueando. Eu acho que a principal contratação do Bengals essa off-season foi o Frank Pollack, né? Que foi o técnico de linha ofensiva. Porque o que tava antes, mano, não dava, cara. Você via que os OLs não bloqueavam, não é porque não sabia que tipo, o esquema mandava ele fazer alguma coisa que não tinha condição dele fazer, sabe? Aham, Acho que faltava um pouco do técnico saber utilizar os jogadores que tinham, mesmo entendi. que o talento fosse pouco. Então, tipo, eu prevejo bastante o jogo corrido melhorando esse ano, porque quando o Frank Pollack foi o técnico do Bengals em 2018 da linha ofensiva, o Mixon liderou a FC em jardas, né? Foi até o que você É, me falou, né? Quando eu soltei. Eu fiz um vídeo falando um pouco sobre minhas preocupações com a linha ofensiva, né? A equipe trouxe o Reef, né, dos Vikings, então é um cara para você tentar solidificar a linha. A gente, a gente como um todo, né, não só a torcida do Bengals, torce para que o Jonah Williams consiga jogar bem, né? Ele era um cara que foi uma aposta muito alta e ainda não se pagou da forma como todo mundo esperava. Mas eu fiquei com aquele feeling, por exemplo, Conrad, se tivesse ido com Chase na 5 e outro guard na 46 e não apostar em um tackle pra fazer a transição, talvez eu ficasse um pouco mais confiante, sabe? aquilo que eu falei, né? O draft do Bengals foi muito aposta, né? Não é um draft que você fala que é ruim agora, mas você também não consegue ter Exato. certeza de falar, foi um draft bom. É um draft que você só vai ver no final da temporada se deu certo, né? É aquilo, você vai torcer pra dar tudo certo com esses caras, né? E e torcer pra todo mundo ficar saudável, né? Porque, tipo, a gente fala da linha do ano passado, o Michael Jordan, que foi sozinho, pressão toda, ele era, tipo, o terceiro reserva, mas virou titular por causa das lesões. Aham. Então, se ele chegar a jogar de novo, a gente já sabe que é problema. É. Mas, então, é tomar cuidado para não ter essas lesões, né? Então, a saúde dos caras é um negócio que infelizmente não tem muito como a gente correr ou prever, né? Tem que realmente esperar os caras jogarem pra ver se vai ter o clique, se vai ter tudo mais. É o que eu falo, eu tenho uma sensação que ou esses caras vão conseguir jogar bem, como toda essa galera espera, ou pelo menos ser regular, ou vai ser uma temporada muito complicada de novo pro Joe Burrow, que tá voltando de uma lesão bem séria no joelho, né? A equipe dos Bengals soltou alguns vídeos essa semana dele treinando, que já é ótimo. Você vê que ele tá já movimentando bem a, a perna machucada. Ele tá usando, que a gente fala, né? Tá usando a proteção de ciborgue lá no joelho, mas todo cuidado é pouco, ainda mais por ser o quarterback da franquia. E, Conrad, pra gente fechar, queria só seus recados finais, onde a galera te acha, onde... Só falar um negócio da saúde. Claro. Tem uma maldição no Bengals que desde 2013 a primeira escolha do Bengals pelo menos machuca, perde pelo menos metade da temporada lesionado. Então já sabia que o Burrow ia machucar e o Chase com certeza vai machucar esse ano Que também. isso, Então, não. Vira essa boca pra lá. Tem que torcer pro menino Chase. Mas, Conrad, fala pro pessoal onde que a galera acha o seu perfil do Cincinnati Bengals, onde que a galera te acha também pra poder conversar com você, suas redes sociais. E já agradecer que você participou aqui com a gente hoje. eu tô lá no Twitter do RudeiBR falando mais sobre o Bengals e futebol americano. E também tô no Twitter com Rádio Underline Aleixo, falando um pouco mais no geral de futebol americano, às vezes um pouco de futebol, às vezes um pouco de esportes também. Então, É quem quiser isso. conversar, é só chegar lá que estou sempre aberto a conversar sobre tudo. E aproveitando o jabá, pessoal, lá no canal do YouTube eu soltei um videozinho hoje explicando sobre o primeiro campeonato brasileiro de Madden, que chegou nos playoffs. Ele vai começar amanhã a fase de playoffs. Que vai ter transmissão no YouTube do Band Esportes e tudo mais. Quem quiser entrar lá no canal do YouTube dá para conferir uma explicação rapidinha de como tudo vai funcionar. Conrad, obrigado. Eu vou mudar aqui para nossa tela de abertura individual. Obrigado pela sua participação. Espero que você volte mais vezes e vamos torcer para todo mundo nos Bengals ficar saudável. Eu que agradeço a oportunidade de falar um pouquinho mais do Bengals aí. Imagina. Obrigado, viu? Até a próxima. Bom, pessoal, voltamos aqui para nossa tela inicial. A gente fechou
as lives da semana, né? Não vou fazer live amanhã, não faço live de domingo também. Principalmente porque eu tô com essa rotina de live de segunda a sexta pra falar de todos os times. A agenda de semana que vem ela ainda não tá fechada, mas terça-feira o Cougars BR vai estar aqui. Quinta-feira o Eneirado dos canais ESPN vai estar aqui também. E eu ainda tô fechando a agenda da semana que vem. Provavelmente a gente vai ter Baltimore na semana que vem. Em algum momento da live da semana que vem a gente vai parar para falar de fantasy, como o pessoal pediu muito na live da quarta-feira. A ideia de fazer a Liga do Fantasy com os subs do canal tá de pé ainda. Eu tô vendo como que a gente vai estar de quantidade de pessoas seguindo o canal pra gente fazer uma liga, fazer 2 ligas. Já tô falando com o pessoal da Fanática Esporte também pra gente ter algum prêmio pro vencedor, nem que seja uma camiseta ou uma caneca, a gente pode pensar em alguma coisa. Sei lá, a gente dá um jeito, não sei, algum livro de futebol americano, a gente pensa. Pode ficar tranquilo que a gente vai dar um jeito pra isso. O Grat até mandando, falando que o pai manja de ganhar fantasy. E eu já sempre falo, gente, se vocês quiserem qualquer dica sobre fantasy, me chama no Twitter, que eu sou péssimo pra montar os meus times, mas sou ótimo, ótimo pra dar dica de como montar o time dos outros. Inclusive, o pessoal na quarta-feira até lembrou que já teve gente que ganhou Liga de Fantasy com dica. E, bom, galera, acho que eu vou ficando por aqui. Se vocês tiverem mais alguma dúvida ou algum comentário pra live de hoje, a gente pode bater um papinho antes de fechar. Foi até bem rápido hoje com o Conrad. O papo sobre os Bengals. Samuel mandando aqui, adoro passar vergonha em fantasy. Cara, fantasy é complicado, mano. Tem a opção do Dynasty, por exemplo, que é um negócio que eu geralmente corro de participar, porque eu não tenho muita paciência pra ficar montando toda hora, sabe? E ficar jogando todo ano, ter que ficar pensando, eu vou segurar esse cara, vou mandar esse cara embora. Eu prefiro jogar o normal pra, pra todo ano ser uma aventura nova e diferente. O Nando mandou aqui, Burrow vai ter tempo pra lançar a bola? Cara, eu tenho alguns receios. Vocês querem ver, ó? Eu vou abrir aqui o depth chart do Bengals, só pra vocês terem ideia. Me preocupa, deixa eu mudar aqui pra página do bate-papo, peraí. Que aqui, gente, você tem que entender que é toda uma mega operação pra fazer as coisas rodarem. Mas deixa eu só fazer um teste aqui, certinho. E aí a gente já dá uma olhada com mais calma. Ó, essa é a linha ofensiva do Bengals hoje, que não me agrada muito, ó. Left tackle, Jonah Williams, que ainda tá voltando, não tá voltando de lesão, mas ainda tá meio que, pra mim, se provando um pouco na NFL. Aí a gente tem o Michael Jordan como left guard, que é um cara que não tem nada no jogo dele que me agrada muito. O Jackson Carman, teoricamente, é o reserva imediato, mas que deve roubar essa vaga até a temporada começar. Aí o center hoje é o Trey Hopkins, com o Billy Price como reserva imediato, e o Trey Hill como terceira opção, que pra mim é o que faz mais sentido. É o Trey Hill ser o reserva imediato, talvez já até assumir um papel maior, nem que seja como guard, até porque o Quinton Spain também não é um cara muito bom, e o Xavier Suafilo, que veio dos Cowboys, eu acho que ele jogando nos Bengals, ele mostrou, pelo menos pra mim, porque que ele era reserva nos Cowboys. Porque ele é um bom cara pra você ter na rotação ali da sua linha ofensiva, mas não é um cara que eu gosto muito, né? E como right tackle, agora tem o Riley Reef, né? Que veio da troca. Não lembro agora se foi troca, acho que não. Ele tava no mercado e a equipe assinou com ele, que veio dos Vikings. É um cara que eu gosto, é um right tackle sólido. É uma boa adição para essa linha. É melhor do que você usar o CJ Uzomah. Mas falta, sabe? Se o Jonah Williams for o que a gente pensa e o Riley Leaf jogar bem, as duas pontas estão seguras, já é um ótimo caminho. Mas como o próprio Conrad falou, o problema não tá só nas pontas, o problema estava principalmente no meio. E esse meio não foi resolvido. Entendeu? Tinham centers no mercado que os Bengals poderiam ter atacado. O Jackson Carman não era a minha melhor opção, ainda mais se você vai usar ele como guard. Ele era tackle
em Clemson. Então a transição não é tão fácil quanto parece. Shadow White, pera, o Michael Jordan agora vai jogar futebol americano. Enfim, ó, esse aqui é o Michael Jordan dos Bengals. Deixa eu ver se tem alguma foto dele aqui. Acho que não. Mas é uma piada inevitável, né, galera? E o Nando mandou, o cara que se mostrou um ótimo QB, mas começar a ter lesões deveria, devido à falta de OL, ter sido o Andrew Luck. Cara, o Burrow, pra mim, ele tem potencial grande pra ser um bom jogador, mas eu acho que a gente tem que ter um pouco mais de pé no chão com ele. É, sabe, do que muita gente fala. Eu gosto dele, acho que ele tava num caminho para talvez ser calouro do ano, mas a gente tem que tomar muito cuidado, principalmente porque ele tá voltando de lesão, então a temporada dele pode não começar muito bem. E isso é uma parada que é meio inevitável, né? Principalmente pro quarterback. É uma lesão um pouco séria. A linha ofensiva não é ideal, o jogo terrestre não flui da maneira que deveria fluir para aliviar o jogo, né? E o Shadow mandou a famosa Luck não teve luck. E é uma péssima piada, mas é uma grande verdade. E, gente, eu vou ficando por aqui, vou voltar para a tela de abertura. Só agradecer a todo mundo que participou aqui na live, agradecer o pessoal do The Information que fez o raidzinho no final. E a galera que chegou, deixa eu só ver o nome aqui certinho de quem chegou agora no finalzinho. O Laurelin e o Cheryl White, que também já chegou aqui chegando com mensagem. Agradecer o pessoal do chat, todo mundo. Agradecer o pessoal essa semana que fortaleceu bastante com os subs. Me surpreendeu depois da live do Paulo Mancha, que foi uma live muito legal. Inclusive, recomendo para todo mundo, para quem não assistiu, veja a live com o Paulo Mancha. Tá aqui disponível na Twitch, também vou subir ela pro YouTube. Foi um papo muito legal, a gente falou de história de NFL, a gente falou um pouco sobre a pandemia, a gente falou sobre várias paradinhas, e eu acho que é um conteúdo bem legal para vocês consumirem e darem uma olhada. E só pra fechar, o Shadow falou: eu acho que o MVP vai ser o Herbert esse ano, mas se o Bengals estiver bem recuperado, tem tudo para alcançar esse prêmio também. Se o Burrow. Cara, é que o prêmio de MVP, gente, é um negócio muito complicado, sabe? Porque passa por muita coisa. Quarterback, obviamente, sempre vai estar em destaque, é inevitável. E a NFL tem muitos caras muito bons. E o Burrow não tá num mercado muito grande da NFL. Cincinnati não é um mercado muito grande. Claro, o nome dele pesa muito, mas ele vai ter que jogar bem. E o Herbert também é um cara que me surpreendeu ano passado. Eu gostava muito dele na época de discussão Herbert Tua. Eu não via tanta diferença como algumas pessoas não tinham muito bom gosto pelo Herbert. Mas eu acho que os dois vêm pro. É o que a gente fala, quarterback, quando ele entra no segundo ano, eles chegam num momento que eles têm o que a gente fala de curva do aprendizado, né? E ou eles conseguem melhorar bastante, piorar bastante. Quem não lembra, o Baker, quando ele entrou, no ano de calor, ele jogou bem. Aí no segundo ano ele caiu bastante. E aí depois ele voltou a melhorar, o que é totalmente comum. O Herbert, então, pode ter uma temporada um pouco mais abaixo do que a gente espera. Apesar do time dos Chargers estar bem ajeitadinho. E o Nando mandou, tô torcendo para o Bengals dar trabalho. Eu acho que a AFC North, se o Bengals for uma equipe minimamente competitiva para brigar jogo a jogo, a AFC North tem tudo para ser uma das divisões mais pegadas. Eu acho que a NFC Oeste é a mais complicada, que não dá para prever quem vai ganhar. Tá muito apertado, todo mundo ali tá brigando cabeça com cabeça. E o Conradex mandou MVP é concurso de popularidade além da produção. Assim, foi como eu falei, o mercado dos caras o mercado dos caras importa um pouco, porque querendo ou não é o que dá mais audiência, mas no final das contas é a produção, entendeu? O cara vai ter que jogar bem. E a gente viu caras ano passado como o Josh Allen que jogaram muito e que ficou em terceiro porque outros caras jogaram bem demais, sabe? Então isso faz parte do jogo. Tem muita gente boa na NFL e muita gente pra se destacar. Shadow, tanto Mahomes e Lamar Jackson ganharam MVP no segundo ano também. Então, e pra ser verdade, os dois foram muito justos, mano. O Lamar Jackson, quando ele ganhou MVP, foi justíssimo pela temporada. O Mahomes também. Às vezes a galera confunde o conceito do MVP, que é Most Valuable Player, que é realmente o jogador mais valioso. E é uma coisa que é importante, mas ao mesmo tempo não é um negócio tão importante pra mim, pelo menos. É legal a discussão do MVP,
mas é uma parada que vira muito ego também, como a gente falou, né? É um negócio que vai muito de gosto, vai muito de opinião, porque cada um tem uma forma de analisar o jogo, algumas melhores do que outras, mas é tudo parte do processo de assistir, ver tape e gostar mais de um, desgostar mais de outro. Às vezes a gente demora pra dar o braço a torcer por algum jogador que a gente não gosta, mas tá jogando bem. E tudo isso faz parte, gente. Bom, eu vou ficando por aqui. Eu tô até vendo aqui, mas acho que não tem ninguém que tá ao vivo pra eu fazer um raidzinho, então eu já vou fechar. E só lembrando, aproveitando essa última mensagem que o Streamlabs mandou aqui, se você tem Amazon Prime, você pode me ajudar aqui no canal com um sub totalmente de graça, que você não tem que pagar nada. Se você tiver o Amazon Prime, você pode fazer esse sub. E tem esse videozinho explicando como que é o passo a passo para você se cadastrar sua conta Amazon aqui na Twitch e fazer esse sub. Beleza, pessoal? Vou ficando por aqui. Para quem ainda não me segue, todas as redes sociais estão aqui na descrição do canal. E lá no Twitter eu devo soltar amanhã ou segunda-feira já a agenda da próxima semana. Valeu e até a próxima.